Olá, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou graduanda de Biologia pela Universidade Federal de Alfenas e eu estou fazendo parte do programa Interação Universidade-Escola, onde a gente ajuda os professores e professoras a fazer a correção dos PETs que são enviados pelo governo. Essa semana eu vou estar junto à professora Débora, com a turma de nono ano, fazendo a correção do PET 4, semana 3, que tem como tema a divisão celular. A primeira questão, ele pede que a gente escreva a definição dos seguintes termos abaixo. O primeiro termo é cromossomo. O que é o cromossomo? O cromossomo, ele é a cromatina bem condensada ou espiralizada. Ou seja, essa cromatina, ela é a fita de DNA envolvida por proteínas, onde ela vai se condensando, se condensando, se condensando, até que ela fique totalmente juntinha, formando o cromossomo. A gente consegue ter uma noção de como ela fica bem juntinha nessa foto que eu trouxe abaixo. O segundo termo são as células diploides. O que são as células diploides? As células diploides é quando há mais de um mesmo cromossomo para uma mesma característica. Para ficar mais claro esse termo de células diploides, eu trouxe essa imagem, onde tem uma célula ploide e uma célula diploide. A célula ploide, ela é os nossos gametas, ou seja, é o gameta feminino, que é o oócito, e o gameta masculino, que é o espermatozoide. Esses gametas, separadamente, eles possuem uma carga cromossômica de 23 cromossomos. Depois que ocorre a fecundação e se forma o zigoto, ele se torna uma célula diploide, onde ela passa a ter essa carga cromossômica de 46 cromossomos, ou seja, são os 23 cromossomos que veio do pai e os 23 cromossomos que veio da mãe. O terceiro termo é gametas. Como eu disse anteriormente, os gametas, eles são as células sexuais. Então, as células sexuais, o gameta feminino é o oócito e o gameta masculino é o espermatozoide. Aqui eu trouxe essa imagem, né, de um espermatozoide fecundando o oócito e mostrando a diferença, né, essa diferença. Outra coisa que eu trago também é que nas literaturas que chegam para a gente, o termo óvulo, ele vem errado. Como o óvulo, ele é quando o espermatozoide já fecundou o oócito. Então, antes de ser fecundado, enquanto ele não está fecundado, o gameta feminino se chama oócito e não óvulo. Ele passa a se chamar óvulo quando ele é fecundado. O quarto termo é o zigoto. O zigoto, ele é a união de um espermatozoide com um ócito. O espermatozoide vai fecundar o ócito, originando o zigoto, e esse zigoto ele vai passar por inúmeras mitoses, dando origem a um novo indivíduo. Então, aqui embaixo eu tenho essa foto que eu trouxe para vocês, onde o primeiro é o zigoto formadinho e depois vai mostrando as divisões celulares deles até formar a gente, um ser humano. A segunda questão, ela pede que a gente faça um quadro comparativo entre mitose e meiose, mostrando as suas diferenças. Então, eu vou falar primeiro sobre a mitose e depois eu falo sobre a meiose. A mitose, ela tem uma célula mãe que origina duas células filhas idênticas. Então, do mesmo jeito que é a célula mãe, as duas células filhas vão ser completamente iguais. A mitose, ela também gera células que compõem tecidos e órgãos. Essas células que compõem tecidos e órgãos são as células somáticas. Aonde a gente pode ver a atuação da mitose no nosso dia a dia? Quando a gente faz um corte. Quando a gente faz um corte, aquele tecido ele precisa se regeneralizar. Então, o nosso corpo passa a fazer diversas mitoses até que esse tecido esteja completamente regenerado. A mitose, ela acontece, então, a nossa vida inteira. Enquanto a gente estiver vivos, o nosso corpo está fazendo mitose. Agora, explicando a meiose,
A meiose, ela possui uma célula mãe que origina 4 células filhas com a metade da sua carga cromossômica. A meiose, ela acontece na nossa vida quando a gente vai gerar as células sexuais, ou seja, na formação de gametas. Então, a meiose, ela acontece uma vez na nossa vida, ela não acontece a vida toda igual a mitose. Então, como eu disse, a meiose, ela acontece na formação de gametas. E a última questão do PET, essa terceira, que eu vou ler para vocês o enunciado. Um casal resolve ter um filho. Para que isso ocorra, o óvulo deve ser fecundado. Agora responda: quantos cromossomos tem o óvulo e quantos cromossomos tem o espermatozoide? E quantos cromossomos tem o zigoto originário dessa fecundação? Então, como eu disse, o gameta masculino e o gameta feminino, eles são células haploides e cada um possui 23 cromossomos. Depois que ocorre a fecundação, que é a união do oócito com o espermatozoide, se origina o zigoto. Esse sim possui a carga cromossômica de 46 cromossomos. Então, pessoal, essa foi a correção do PET 4, semana 3. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida pode entrar em contato com a Débora ou comigo, que a gente vai estar sempre à disposição. Muito obrigada!